Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos uma maravilhosa lição. Falaremos sobre o homem que priorizou fazer a vontade do Senhor e andar nos caminhos do Senhor. Um rei que convocou todo o povo para voltar ao Senhor. E eu estou falando de quem? Quer saber? Então vem comigo. Lição de número 8. Confiar no Senhor em todo o tempo. O nosso texto de referência é Isaías capítulo 37 e eu quero te convidar a pegar sua Bíblia para nós lermos esta passagem juntos. Vamos ler? Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi para Nínive e lá ficou. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus faz assim para quem se levanta contra os seus escolhidos, para aqueles que se opõem à sua obra e para o seu povo. Então nós estamos falando de Ezequias, um rei do reino do sul, rei de Judá. Ele foi o 13º rei de Judá e reinou em Judá por 29 anos. E é interessante que Ezequias era filho de Acás. E Acás foi um rei muito perverso, um rei que fez o povo se desviar dos caminhos do Senhor, que fez o povo a buscar outros deuses, assim como as outras nações faziam. Um rei que trouxe a idolatria para dentro do reino do norte, um rei que fez o povo perecer, que fez o povo se desviar e andar longe da presença de Deus, longe dos propósitos de Deus. E o seu filho fez uma aliança com Deus e está fazendo totalmente diferente do que o seu pai um dia havia feito. Ele viveu à sombra do pai, vendo tudo o que o pai fazia, mas ele sabia o que era certo e o que era errado. Nós temos decisões a fazer todos os dias da nossa vida. Não é porque nós vivemos ou convivemos com pessoas que fazem coisas erradas que nós vamos fazer semelhante. Nós temos decisões e assim como Ezequias, Deus nos convida a tomar decisões certas na nossa vida para nós não sofrermos longe da presença de Deus. Quando seu pai morre, ele assume o trono de Judá e decide no seu coração fazer diferente de seu pai. Ele olha para todo o povo disperso, como ovelha que não tem pastor, vivendo longe da presença do Senhor, longe dos propósitos do Senhor. E ele coloca em seu coração em fazer a vontade de Deus. E ele, no início ainda do seu reinado, a Bíblia diz que ele junta todo o povo, ele junta os sacerdotes, ele junta os levitas para trazer novamente a adoração ao Senhor Deus. O reinado de Ezequias foi um reinado fácil? Não foi. Foi um reinado difícil, mas ele decidiu ser fiel ao Senhor. No mundo, nós temos dias difíceis, nós vivemos dias turbulentos, vivemos tribulações, mas quando nós colocamos em nosso coração servir ao Senhor, consultar o Senhor e buscar fazer a vontade do Senhor, nós encontraremos
alegria naquilo que fazemos e conseguimos vitória, conseguimos êxito, mesmo em dias difíceis, mesmo em dias de tribulações. Porque Ezequias viveu dias difíceis no seu reinado, dias de tribulações, de ameaça, muitas ameaças, mas ele decidiu ser fiel ao Senhor. E outras nações admiravam o seu comportamento e suas atitudes diante do Senhor. O rei Acais, pai do rei Ezequias, foi um rei tão perverso, tão incrédulo e tão idólatra, que a Bíblia diz que ele sacrificou o seu próprio filho para os deuses, coisa que Deus nunca permitiu, coisa que Deus nunca autorizou e coisas que eram abomináveis aos olhos do Senhor. Para ver, amados irmãos, o nível que estava a vida deste rei, longe da presença do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa, quando nós estamos longe da presença do Senhor, nós fazemos coisas que desagradam ao Senhor. É por isso que nós precisamos estar tão perto em todo o tempo de Deus, para nós nos corrigirmos e fazermos o que é certo. E no início do reinado de Ezequias, ele decide abrir a porta do templo. Eu acho isso muito lindo. Ele decide abrir a porta do templo para ver como estava o templo por dentro. Então, quando Ezequias abre as portas do templo, ele repara que o templo precisa ser restaurado, que o templo precisa ser reformado, que o templo precisa ser mudado, porque estava abandonado e para ter culto novamente precisava de uma reforma, porque as paredes, os locais onde havia sacrifício, estava tudo precisando de um conserto. E ele diz, não podemos cultuar o nome do nosso Deus com o templo nesta situação. Nós precisamos restabelecer o culto, mas precisamos consertar o altar, precisamos reformar o templo do Senhor. E no novo concerto, nós somos o templo do Senhor. E nós precisamos abrir o nosso coração e olharmos para dentro de nós mesmos e ver o que precisa ser consertado para ter culto, restabelecer culto novamente em nossa vida, para Jesus voltar a habitar dentro de nós. Nós precisamos abrir o nosso coração. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo do Senhor no novo concerto. E o Espírito Santo de Deus não habita onde habita a impureza, a imundícia. É preciso consertar o altar. É preciso fazer um novo concerto. É preciso repararmos dentro de nós mesmos e ver se nós não precisamos de mudança, se nós não precisamos de reformas para que o Espírito Santo de Deus habite dentro de nós e voltamos a ser cheios da glória de Deus. O templo estava sem haver culto, sem haver a presença do Senhor, mas para que a presença do Senhor voltasse, era necessário haver conserto. Para que a presença de Deus volte para nós, é necessário haver conserto entre nós e Deus. Então vamos olhar para dentro de nós e ver o que precisa ser mudado, ver o que precisa ser reformado para haver culto novamente em nossas vidas, para que Deus venha habitar dentro de nós e se agradar de nós. Então Ezequias, ele olha e diz, precisamos urgente de uma reforma, e ele convida os sacerdotes e convida os levitas para junto fazerem isso. É interessante, irmão, quando nós falamos do Reino do Norte e falamos sobre os sacerdotes levitas, é importante nós ressaltarmos que quando as tribos foram divididas, que a tribo de Levi foi junto,
Acabe não aceitou os sacerdotes levitas. Então, o que eles fizeram? Eles voltaram para o reino do norte para cultuar ao Senhor, porque os sacerdotes levitas eram pessoas escolhidas por Deus da família de Arão para servir ao Senhor no templo. E Acabe não aceitou isso. Ele constituiu para si sacerdotes e levitas. Não somente os levitas e sacerdotes que voltaram, muitas pessoas que não concordaram com as atitudes de Acabe voltaram para adorar o Senhor em Jerusalém e permanecer cultuando somente a Deus e não a outros deuses. É por isso que sempre nós vemos os reis de Judá mencionando sobre os sacerdotes e levitas. Então, ele convocou todo esse povo para buscar a presença do Senhor e consertar o altar do Senhor, consertar o templo, renomear tudo novamente para haver culto, porque não tem como fazer culto em meio a uma bagunça. Não tem como adorar o Senhor se o templo estava cheio de ídolos, se o templo estava empoeirado, se o templo estava abandonado. Então, se nós queremos ter comunhão com Deus, se nós queremos ter um relacionamento com Deus, nós precisamos consertar a nossa vida. Não adianta nós queremos buscar a presença do Senhor e outrora estar fazendo aquilo que desagrada ao Senhor. Ou servimos a Deus ou não servimos a Deus. Se vamos servir a Deus, vamos limpar o templo para adoração ao Senhor e somente Ele seja o Senhor da casa. Nós somos o templo e nós precisamos limpar este templo para Deus habitar e para Deus ser prioridade em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu quero te convidar hoje para um concerto, para olhar para dentro de si e consertar-se na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Ezequias, ele junta todo o povo e sacerdote levita diz, ouve-me, povo de Deus, nós fomos chamados para fazer a diferença. Olha como está o templo que Salomão construiu, o templo onde os nossos pais o adoraram, estão abandonados e nós precisamos cultuar o nome do Senhor. E todo o povo se alegrou, todo o povo concordou e todo o povo veio junto, tirar os altares, tirar os ídolos, tirar os deuses, tirar o pecado, tirar a abominação, tiraram tudo que trazia a ira de Deus sobre eles e deixaram tudo longe e trouxeram a presença de Deus novamente. O que precisa ser consertado na minha vida? O que precisa ser consertado na tua vida? Faça um autoexame de si mesmo e veja como está a tua vida diante de Deus. Então, Ezequias, amados irmãos, ele está fazendo um concerto com Deus em meio à crise. Como assim, Raquel, em meio à crise? Sim, em meio à crise, porque a Síria já havia invadido o reino de Israel, que é o reino do norte, e já havia levado o povo cativo. Sim, o reino do norte já havia sido levado cativo pelos assírios. E o reino de Judá pagava tributo muito alto para a Síria. E quando Ezequias assume o trono de Judá, ele vê que o tributo estava tão alto, ele diz, não sou obrigado a pagar tributo para o rei da Síria. A partir de hoje, não pagaremos tributo. Então, ele estava vivendo em ameaça, ele estava vivendo dias difíceis, ele estava vivendo tribulações, porque ele estava quebrando um acordo que o seu pai havia feito com o rei da Síria de pagar tributo, e ele decidiu em seu coração não pagar mais tributo. E olha só, irmãos, a situação que ele está vivendo. O reino do norte já havia sido levado cativo, e ele poderia ser levado cativo se ele não pagasse de acordo como a Síria decidia. Então ele estava vivendo uma crise, mas mesmo assim ele decidiu fazer a vontade do Senhor, entregar o reinado na mão do Senhor e confiar no Senhor, que era o dono de
tudo, porque o reino do norte foi levado cativo porque havia abandonado a Deus e havia se distanciado dos propósitos de Deus. Quando nós nos distanciamos do propósito de Deus, nós vivemos longe, vivemos fora da presença de Deus e Ele não queria isso em seu tempo. Tópico 2, reavivamento em meio ao caos. Como assim reavivamento? Sim, irmãos, reavivamento, porque avivamento é quando nós estamos vivendo de acordo com os padrões do Senhor. Reavivamento é quando nós deixamos de viver de acordo com os padrões do Senhor para viver de acordo com os padrões mundanos. E aí decidimos voltar para os caminhos do Senhor. E quando nós decidimos voltar para os caminhos do Senhor e viver de acordo com os padrões do Senhor, estamos buscando um reavivamento. Então, o povo do reino de Judá já havia vivido um avivamento e agora estavam afastados da presença do Senhor, e Ezequias está trazendo o povo de volta para a presença do Senhor e convidando o povo para um reavivamento, convidando o povo para um concerto. Louvado seja o nome do Senhor. E agora o povo está prestes a viver um reavivamento, porque estão consertando as suas vidas, tirando de suas vidas tudo que desagradava ao Senhor. Nós só podemos viver um reavivamento quando nós nos consertarmos com Deus, quando nós entregarmos a nossa vida, os nossos caminhos, tudo para o Senhor e voltarmos para Ele, nós vamos experimentar um reavivamento. A Bíblia ressalta atitudes assertivas que Ezequias teve em duas vertentes. Olha só, reformas políticas e morais, conforme o livro de 2 Reis, e purificação do templo e o restabelecimento dos cultos, incluindo a Páscoa, conforme descreve o livro de 2 Crônicas. Então, ele faz uma reforma moral e política e ele celebra a Páscoa. A Bíblia diz que nunca houve dias semelhantes como os dias de Ezequias. O povo voltaram a celebrar a Páscoa, que há muito tempo não celebravam a Páscoa. E tudo isso foi dias de festa, foi dias de vitória, foi dias de buscar o Senhor, foi dia de estar na presença do Senhor. Eu quero te dizer, amados irmãos, que conserto não é da noite para o dia, às vezes demora. O povo demoraram uns 8 dias para limpar e edificar novamente o templo do Senhor. Mas comece hoje, que a mudança comece hoje, que a reforma comece hoje, que a restauração na tua vida volte hoje, comece hoje a buscar a presença do Senhor novamente, a ter fome, a ter sede pela presença do Senhor novamente, porque o reavivamento virá sobre a tua vida quando fizeres isso. Deus se agrada da humildade de Ezequias e do seu posicionamento e está pronto para livrá-lo de todas as adversidades e de seus inimigos. Será que Deus está se agradando do nosso posicionamento? Será que Deus está se agradando do nosso comportamento? Porque Deus se agradou do posicionamento e comportamento de Ezequias e voltou-se para ele. Nós temos que ter essa preocupação. Às vezes nós nos preocupamos como as pessoas acham, pensam de nós e nós nunca paramos para pensar se Deus está se agradando do nosso posicionamento, se Deus está se agradando do nosso comportamento, das nossas atitudes, se a nossa vida está agradando ao Senhor, se ela está pautada na vontade de Deus. E nós precisamos parar e pensar, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou vivendo de acordo com a vontade de Deus? Se esta é a vontade de Deus para mim, será que eu estou cumprindo os propósitos para o qual eu fui chamado? Porque, irmãos, todos nós somos chamados por Deus, mas às vezes nós vivemos longe, fora dos propósitos de Deus. Eu te convido hoje,
para os propósitos de Deus. Faça como Ezequias, busque fazer a vontade do Senhor. Subtópico 2 e 2, avivamento, uma questão urgente. Porque a Bíblia diz que desde o princípio Deus chamou Abraão, pediu para que ele saísse do meio da sua parentela e faria dele uma grande nação, para que as outras nações vissem e contemplassem a glória do Senhor. E agora o povo que foi chamado para fazer a diferença, para mostrar às outras nações a glória do Senhor, estão se comportando e vivendo da mesma forma que as outras nações. E como vai chamar a atenção das outras nações? Como iriam mostrar para as outras nações a grandiosidade de Deus se estavam se prostrando diante de outros deuses? Nós fomos chamados para fazer a diferença. E se nós vivermos de acordo com o sistema do mundo, que diferença nós estamos tendo das pessoas que vivem no mundo? Nós fomos chamados para fazer a diferença e temos que ter comportamento diferente, atitude diferente. Nós precisamos amar, nós precisamos perdoar, nós precisamos zelar uns dos outros e viver em paz uns com os outros. Precisamos servir a Deus fielmente, guardar os nossos caminhos, guardar o nosso coração para não pecarmos contra Deus e vivermos de acordo com a vontade do nosso Deus. Então nós percebemos que em meio ao caos que a nação estava vivendo, o reino do norte já havia sido levado cativo. Ezequias tem uma atitude de se levantar e buscar a presença do Senhor. Em meio às dificuldades, em meio às crises, em meio a problemas, situações difíceis que você esteja passando, vivendo, ou que nós estamos vivendo, é tempo também de reavivamento, é tempo também de buscarmos a presença do Senhor e estarmos na sua direção. Subtópico 2 e 3, o comentarista vai nos mostrar alguns pilares do avivamento. Primeiro, arrependimento. Avivamento ou reavivamento sem arrependimento é impossível. Precisamos nos arrepender daquilo que fizemos e praticamos ou de estarmos vivendo longe da presença do Senhor. Então, o primeiro passo, arrependimento. E sem arrependimento não tem como haver confissão e precisamos confessar os nossos pecados cometidos contra Deus a Deus. Segundo, querer a presença de Deus. Eu preciso querer. Não adianta nada nós pregarmos, ensinarmos e as pessoas não querem. Tem que partir de nós querer, deixar o Espírito Santo de Deus agir, deixar o Espírito Santo de Deus transformar a nossa vida, dê oportunidade ao Espírito Santo de Deus. E ele transformará a nossa vida. Então, o segundo pilar é querer ser transformado por Deus, ou querer a presença de Deus. Terceiro, buscar a comunhão divina. Nós precisamos buscar, não é porque hoje me converti, ou é festa, e houve um reavivamento, eu estou impactada da glória de Deus, e amanhã, ninguém nem lembra que Deus existe. Tem que buscar um relacionamento constante com Deus. E quarto, oração. Vida sem oração é um grande perigo para nós desviarmos do propósito. Então, oramos sempre para nós não cairmos em tentação. Sermos vigilantes em todo o tempo e prudente como as serpentes. Tópico 3. Um socorro bem presente. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E nós vemos provas disso na nossa vida. Você também já viveu as maravilhas de Deus, o socorro de Deus. E Ezequias está agora prestes a viver o socorro de Deus. Ezequias já havia restaurado o templo, reparado o templo, o povo já estava cultuando ao nome do Senhor no templo, já havia tido a
Páscoa, já havia tido festa maravilhosa no meio do povo de Deus, o povo estava alegre, o povo estava contrito, o povo estava na presença de Deus, mas o inimigo, irmãos, ele não está satisfeito. Não é porque eu estou cheio da presença de Deus hoje que eu vou deixar de vigiar amanhã, porque o inimigo, ele está a todo tempo procurando brecha, procurando oportunidade. O povo havia se voltado para Deus, mas o inimigo estava ali tentando uma oportunidade para trazer humilhação no meio do povo de Deus. Você pensa que Senaqueribe, o rei da Síria, havia desistido de invadir Judá só por conta do reavivamento, por conta do povo ter voltado-se para Deus, estar na presença do Senhor? Não. Muito pelo contrário. Quanto mais o povo buscava a presença do Senhor, mais afronta eles recebiam dos seus inimigos. Quanto mais nós buscamos a presença do Senhor, nós oramos e buscamos um avivamento, um reavivamento e buscamos viver de acordo com os padrões do Senhor, mais o inimigo vai ter raiva de nós e mais ele vai nos perseguir, mais ele vai enviar afronta para nos derrubar e para tentar nos destruir. O rei da Síria, Senaqueribe, não havia desistido de invadir o reino de Judá. Ele já havia outrora tomado algumas cidades, mas agora ele queria invadir, tomar tudo e levar o povo cativo, assim como ele havia levado o reino do norte. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, o Espírito Santo do Senhor nos avisa de situações difíceis e nós estamos sensíveis à voz do Espírito Santo e nos preparamos para os ataques, para as afrontas. E foi assim que aconteceu com Ezequias. Ele estava preparado, ele estava pronto e ele havia construído fontes por dentro das muralhas, ele havia reconstruído os muros, estabelecido tudo, e ele havia tampado as fontes de águas que ficavam por fora dos muros e deixou a água apenas por dentro dos muros. Sabe o que o rei Senaqueribe fez? Enviou mensageiros para Ezequias para afrontar e dizer: é porque tu voltou-se para Deus, fez o povo voltar-se para Deus, tá achando que Deus vai realmente te livrar das minhas mãos? Tu acha realmente que eu não irei invadir Judá, irei tomar tudo o que pertence ao reino de Judá? Eu quero ver se o teu Deus vai ter como te livrar das minhas mãos. A Bíblia diz que Ezequias, ouvindo todas essas afrontas, ele entrou para dentro do templo, orou e se humilhou e buscou a face do Senhor, pedindo ao Senhor ajuda, pedindo ao Senhor livramento e direção, e que nós possamos aprender também, amados irmãos, esta lição, buscar a presença do Senhor como Ezequias fez. E quando Ezequias busca pela presença do Senhor, Deus envia a resposta para Ezequias através do profeta Isaías, que foi o texto de referência que nós lemos no início da aula, que Senaqueribe não iria entrar, que ele não iria invadir o território de Judá, que Deus iria pelejar e lutar aquela guerra. E Deus diz que pelo caminho que eles vieram, eles voltariam e de maneira nenhuma eles entrariam. O inimigo, amados irmãos, tenta entrar na tua vida, mas se eu buscar a presença do Senhor, se você buscar a presença do Senhor, pedindo para que o Senhor guarde a nossa vida e o nosso coração, para o inimigo não entrar na nossa vida e possuir a nossa vida e querer fazer morada na nossa vida, nós precisamos clamar pelo sangue de Jesus. Nós precisamos clamar pelo sangue de Jesus para o inimigo não ter domínio sobre as nossas vidas, porque ele vem todos os dias nos intentar. Acha porque é crente, porque está na presença de Deus e que eu não posso te destruir? Ele vem com afronta, querendo te destruir, porque você é o templo do Espírito Santo de Deus neste novo concerto. Mas faça como Ezequias
Ezequias fez. Vamos fazer como Ezequias fez, porque nós não somos fortes. Quem é forte é quem está conosco, o general de guerra, Deus que nunca perdeu batalha. Ele sim é forte, Ele é quem guerreia as nossas guerras e Ele é quem vence por nós. Vamos entregar nossa vida ao Senhor e quando o inimigo vir com afronta, dizendo que vai nos destruir e tomar posse da nossa vida, Deus, com a autoridade que Ele tem, Ele vai dizer que pelo caminho que o inimigo veio contra nós, por esse mesmo caminho voltará, porque Deus está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então o Senhor ouviu o clamor de Ezequias e enviou um anjo. A Bíblia diz que Deus enviou apenas um anjo, não foi dois, não foi um exército de anjos, foi apenas um anjo e matou todo aquele povo que estava afrontando o rei Ezequias e o exército de Deus. A Bíblia diz que foram 185 mil mortos naquele dia por apenas um anjo. E a Bíblia também diz que os anjos do Senhor estão acampados ao redor dos que o temem e o livra de todo mal. Se nós tememos a Deus, se nós buscamos a presença do Senhor, a direção do Senhor, como Ezequias, os anjos do Senhor, olha só, irmãos, os anjos do Senhor estão acampados. Se um anjo foi capaz de destruir esse exército de 185 mil homens, imagina esse tanto de anjos que estão acampados ao nosso redor para nos livrar de todo mal. Então não tenha medo, não tenha medo, sirva a Deus com excelência, sirva a Deus com alegria, sirva a Deus com prazer, porque os anjos do Senhor estão acampados ao teu redor e Deus dará ordem a estes anjos ao teu respeito para te livrar de todo mal, em nome de Jesus. E nesse dia foi mais um dia de alegria e de vitória para o povo de Deus, porque estavam na direção de Deus, e quando nós estamos na direção de Deus, Deus é quem luta por nós, é quem guerreia as nossas guerras, e que nós possamos aprender hoje, buscar a presença do Senhor, buscar o reavivamento, buscar a direção e buscar comunhão com Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, te louvamos por mais esse momento contigo, te louvamos por esta palavra e que neste momento, neste dia, possa ser um dia de conserto, um dia de reavivamento, um dia de restauração, um dia de mudança, que nós possamos estar com o nosso templo, com a nossa vida santificada, restaurada para o mover do Espírito Santo em nós. Em nome de Jesus, repreende todo mal, toda afronta do inimigo que tenta destruir o teu povo no dia de hoje. Eu quero te pedir que o Senhor destrói as afrontas do mal, em nome de Jesus. Repreende toda astúcia e cilada do inimigo, toda emboscada, que o inimigo possa bater em retirada pelo caminho que ele veio, ele possa voltar envergonhado, porque o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu quero te pedir que o Senhor repreenda espírito de contenda, de desunião, de intriga, de inveja, espírito da morte, espírito de enfermidade que assolam. Em nome de Jesus, repreende e faz-nos povo seu e ovelha do teu pasto, em nome de Jesus. Eu quero hoje mandar um abraço para os irmãos de Roraima que nos assistem. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Eu quero mandar um abraço para os irmãos de Sorriso, de Sinop, e para os irmãos do Cumaru também, de Senado La Roque, e todos os meus irmãos aqui da nossa amada cidade de Imperatriz. E os irmãos também de Brasília. E eu quero pedir a você que nos assiste, compartilhe esta mensagem. Você assistiu a mensagem? Gostou? Então compartilhe, coloque nos status para que outras pessoas possam alcançar esta mensagem. Se inscreva em nosso canal, deixe seu comentário e que Deus possa te abençoar.